Bom dia! Bom dia! Bom dia! Hoje vai ser difícil. Bom dia! Tá bem legal daqui ver todo mundo conversando, se abraçando, mas já tá no horário e vamos começar. Vamos sentar, Orlando, vamos sentar. Orlando, vamos sentar. Vamos acalmar, vamos aquietar, para a gente poder começar esse culto especial bem diferente. A gente veio direto aqui para o salão, já sentar em comunhão, já sentar em mesas, né? Então, que bom que você já chegou. Também já nos alegramos por aqueles que ainda vão chegar. E hoje, nesse culto especial, eu quero começar lendo com vocês um trecho, e eu não sei se vocês trouxeram a Bíblia, e eu convido quem trouxe a abrir comigo em Mateus 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11, e eu quero trazer uma análise bem interessante para vocês, e também trabalhar um posicionamento do nosso coração. Então, se você quiser ler comigo, abra a sua Bíblia em Mateus 4, e se não, só escute com atenção, preste bem atenção no que eu vou falar, para que a gente possa alinhar o nosso coração com aquilo que Deus tem preparado para nós nessa manhã. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: "Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão." Jesus respondeu: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: "Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito." Isso o inimigo citando a Bíblia. "Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra." Jesus lhe respondeu: "Também está escrito, não põe à prova o Senhor, seu Deus." Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor e disse-lhe: "Tudo isso te darei se te prostrares e me adorares." Jesus lhe disse: "Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto." Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Quando a gente pensa nessa passagem, a gente precisa lembrar que Jesus foi levado ao Espírito ao deserto para ser tentado, logo depois dele ter sido batizado por João Batista, no batismo de arrependimento. Jesus foi batizado no batismo de arrependimento de pecados que ele nunca cometeu, ele não precisava se arrepender, certo? E depois do batismo, o céu se abriu, o que aconteceu? Isso, foi dito o quê? Quem lembra? Este é o meu filho amado. Antes dele ser levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, Deus posicionou ele. Primeiro ele foi batizado e Deus disse: Este é o meu filho amado. Deus tinha sonhado com essa proposta, esse plano, esse projeto inicial, lá atrás, quando ele criou Adão e Eva. Aquele era o filho amado. O projeto inicial não era mandar Jesus para a terra para morrer pelos nossos pecados. Mas, infelizmente, Adão e Eva escolheram pecar, e a partir daquele momento, o que aconteceu? Eles foram mandados para onde quando o jardim se fechou? Pro deserto. Eles foram mandados para uma terra seca e árida. Isso é um deserto. E onde Jesus foi levado para ser tentado? Deserto. Foi ali que Jesus encontrou a nossa vulnerabilidade, o nosso pecado. Ali o seu ministério começou. Mas antes disso, Deus posicionou ele. Disse: "Este é o meu filho amado." Infelizmente, Adão não conseguiu, mas este é o meu filho amado. Mas o inimigo tentou Jesus de todas as formas. Para quê? Para que o propósito não se cumprisse. Se Jesus caísse mais uma vez, a gente não teria certeza da salvação. Jesus ficou 40 dias naquele deserto sendo tentado. Ele foi tentado no corpo, na alma e no espírito. Da mesma forma como Adão e Eva foram tentados no jardim. Da mesma forma, é a mesma estratégia. Já desmascarado, o inimigo tenta cada um de nós todos os dias, sempre nessa mesma vertente, corpo, alma e espírito. E ele busca de alguma forma corromper o nosso coração. Mas Jesus se manteve firme no processo e no projeto de nos trazer a certeza da vitória.
E ele, mesmo sendo 100% Deus, ele também era 100% homem. Ele era 100% filho de Deus, mas ele era 100% filho de Maria, assim como Adão era 100% homem. Então hoje nós só podemos estar aqui nesse lugar, nos reunindo em nome de Jesus, crendo na certeza da salvação, porque o processo se findou. Jesus concluiu o seu projeto. Ele sempre foi fiel àquilo que ele foi criado. E nós somos esses filhos amados, não somos? Nós somos essa geração eleita, não somos? Nós temos hoje o direito e o privilégio de nos sentar à mesa sabendo que Jesus está conosco porque Jesus concluiu o seu processo e o seu projeto de salvação. E hoje eu quero nos posicionar, cada um de nós, e eu quero que você creia isso com todo o teu coração, de que Deus fala para você: este é o meu filho amado, esta é a minha filha amada. E independente do que você fez ou do teu passado, que você possa crer que hoje você pode viver a certeza da salvação, porque Jesus, ele foi tentado pelo inimigo naquele deserto. Então Adão e Eva foram tentados no jardim, caíram e foram levados para o deserto. Jesus foi tentado no deserto para que depois sim ele pudesse experimentar a glória. Vocês creem nisso? Sim. Em nome de Jesus, é nesse lugar de adoradores, de filhos de Deus, que nós queremos começar esse culto. Que Deus nos abençoe, que Ele guarde o nosso coração e Ele renove a nossa mente através de tudo aquilo que vai acontecer nessa manhã. Convido a todos a se levantarem. Tem as folhas na mesa com as letras ali. Nós não temos projeção hoje. E no meu coração seja a minha fortaleza, na fonte eterna és, minha canção. Meu coração seja o meu esconderijo, razão do meu viver, minha canção. Tu és bom, tu és bom, tu és bom. Seja o vento a soprar, me ancorar no mar, minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, minha canção. Tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és bom, bom,
jamais. Tu não me deixarás já. Tu és bom, tu és bom, bom, oh, oh, 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 tu és bom, bom. Oh, oh, tu és bom, bom, oh, oh, em meu coração seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh, mais uma vez essa frase. E no meu coração seja minha fortaleza e fonte eterna és, oh, minha canção. Mais uma última vez essa frase. E no meu coração seja minha fortaleza e fonte eterna és, oh, minha canção. Junto ao poço estava ele, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Serviu, conheceu e ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava ele, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Se ouvir, conhecer e me oferecer uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de beber. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias.
voz mais uma vez. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, há uma ação, me render aqui em adoração. Em resposta a ti, há uma ação, me render a ti em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além do que um coração cantando aleluia, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além do que um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção. Sei que há fôlego nesses pulmões, vamos louvar o Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção. Sei que há fôlego nesses pulmões, vamos louvar o Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção. Eu sei que há fôlego nesses pulmões, vamos louvar o Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar,
tudo que tenho é uma aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além. Meu coração canta aleluia, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é uma aleluia, aleluia. Sei que é simples no rei, mas não tenho nada além. Um coração cantando Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que o quê? Somos mais que o quê? Mais alto, nós somos mais que o quê? Por meio de quem? Daquele que nos amou. Aquele que nos amou primeiro. É por isso que nós cantamos o quê? Aleluia. Vamos falar junto. Aleluia. Tem mais ar nesses pulmões, tem mais fôlego nesses pulmões. Vamos cantar de novo, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é uma aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando chegando, tomem os seus lugares, vamos sentando, vamos ficando à vontade, sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar de algumas questões práticas. Então, as crianças elas não estão aqui, então nós vamos falar agora de algumas programações da igreja. Esperar sentar. Podemos cumprimentar depois a gente vai ter bastante tempo de comunhão, então sejam todos muito bem-vindos, que bom que vocês chegaram. Eu quero trazer para vocês... Vamos sentar. Então vamos lá. Nós temos alguns avisos importantes. Quem ainda não se inscreveu para a Escola do Alto e quiser... Oi? Não tem problema. Quem ainda não se inscreveu para a Escola do Alto, nós temos duas alternativas. Para adultos, então é para cada um de nós. E a Escola do Alto está nos presenteando com um curso gratuito para quem usar o cupom que foi enviado para vocês. Caso você ainda não tenha se inscrito, Elaine está aqui? Elaine, você pode mandar agora o link lá no grupo, então para vocês não esquecerem.
não deixem de fazer sua inscrição, com certeza vai ser bem especial. E também para os adolescentes vai acontecer uma escola do alto Teen. Então, se você tem um filho adolescente e ele gostaria de fazer esse curso, vale muito a pena. Inscrevam eles também, para que eles possam juntos também, desde mais cedo que nós, aprender tantas coisas importantes. Além disso, nós também vamos ter o início, os cursos da Escola do Alto vão iniciar depois do Carnaval. Então, dia 11 de março vai ser o primeiro dia nas terças-feiras e dia 12, no caso, nas quartas. Nós também vamos ter o início das escolas bíblicas dominicais, então está sendo preparado um conteúdo bem legal. Ele vai acontecer nos domingos às 9h30, antes do culto. Então, se você quer... Às 9, desculpa, antes do culto. Então, se você quer aprender mais, ter mais conhecimento, se você tem dúvidas, e a gente nunca sabe o suficiente, a gente nunca sabe tudo, então venha, faça parte disso também. O Rodney, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar com ele, ele esclarece tudo bem certinho. Nós também temos já um save the date aqui, que não está aqui projetado, mas mulheres, nós teremos nosso primeiro encontro deste ano, dia 15 de março. Já salvem na sua agenda, guardem essa data, porque os finais de semana são concorridos, então já deixem ali anotadinho para a gente poder começar juntas esse ano também com os nossos encontros. Mulheres que ainda não fazem parte do nosso grupo no WhatsApp também podem conversar comigo, com a Elaine ou com alguém que te convidou, para que a gente possa te colocar nesse grupo e você também poder somar com a gente naquele ambiente virtual também. Nós temos nesse papel que vocês têm atrás das músicas, tem o QR Code, que é para quem quiser fazer um Pix para generosidade, tem as informações bancárias e também tem as chaves ali. E hoje não vão ser passadas as salvas, então tem uma caixinha lá atrás. Então, se alguém quiser fazer alguma contribuição financeira em espécie, tem essa alternativa também. O nosso objetivo é engrandecer o reino, finalizar o templo, auxiliar em missões. Então nós temos muitos desafios e como corpo é muito importante que a gente também tenha essa integração e essa unidade para que a gente consiga colocar em prática aquilo que Deus tem colocado no coração da liderança e também de cada pessoa que faz parte desse nosso corpo que é a nossa igreja. Então agora eu também quero chamar o Carlos, que vai trazer a mensagem, abençoando ele. E convido vocês para fecharem os olhos mais uma vez comigo, orarem pela vida dele. E nós abençoamos, Carlos, você em nome de Jesus e declaramos que você é um homem segundo o coração de Deus. Nós queremos que Deus tenha feito grandes coisas nas tuas vidas e através da tua experiência, através da tua vivência, da tua abertura para aquilo que Deus tem colocado no teu coração, nós somos abençoados. E hoje nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós através da tua boca, e nós pedimos que o Senhor te abençoe de uma forma sobrenatural, que tudo que foi dito aqui vá de encontro aos nossos corações e que nós estejamos abertos para aquilo que o Senhor já depositou na vida dele, no coração dele, que ele vai transbordar nas nossas hoje. Em nome de Jesus, amém. Amém. Estou com fome? Eu falei para o pessoal da cozinha lá por 15 para as 11, então eu tenho 12 minutos. Não, o objetivo do culto de hoje não é trazer um ensinamento aprofundado sobre tudo a questão da ceia, mas é tirar um pouco a ideia que a gente tem de que ceia é feito só nos cultos, aos domingos, com um copinho de suco desse tamanho e um pedaço de pão menor ainda, né? E é uma coisa rápida. Então a ideia é quebrar essa mentalidade que a gente tem a respeito da ceia. Então eu quero trazer algo bem prático, bem simples e bem rápido aqui. Eu sei que tem muita gente com fome, inclusive eu comi meio cookie antes de sair de casa, então isso era 7 e pouco da manhã. Vamos lá. Porque o objetivo hoje é a gente ter um tempo de comunhão, é a gente crescer, não pelo que eu aqui estou falando, mas é crescer em comunhão, em vivência com os teus irmãos, crescer como corpo. Vamos lá, a ceia e o corpo, eu coloquei o título, né? Alguns até talvez acharam que tem a ver com a parte física do corpo, mas não é, tá? Tem uma parte aqui que ele fala a respeito disso, que depois eu vou chegar lá, mas o meu intento aqui, o corpo, quando eu falo de corpo, eu estou falando da igreja, o corpo de Cristo. E o que a ceia e o corpo tem a ver um com o outro? Ok?
Vamos lá, o que a palavra ceia significa? Na Bíblia, se você pegar o Strong's lá, o dicionário, refeição formal geralmente realizada à noite. Então a gente já está errado aqui, né? Se você pegar no como é que é quando você não sabe a palavra? Dicionário. No dicionário está escrito assim: ceia é a última refeição do dia. Vamos lá. Por que a gente chama de ceia? Não sei. Jesus nunca chamou o que ele fez de ceia. Mas o que aconteceu? Eu vou ler com vocês lá Marcos 14, por favor, se você puder, abra a tua Bíblia. Marcos 14, a partir do versículo 12. Eu não vou ler o trecho todo, né? Mas no versículo 12 fala assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então vamos lá. A ceia, Jesus, eles estavam se preparando para comemorar a Páscoa. Né? A gente sabe que Jesus morreu na Páscoa, Jesus ressuscitou, mas antes disso a Páscoa já existia, né? Páscoa significa passagem. Então, lá no tempo do Antigo Testamento, o pessoal estava saindo, né, do Egito ali, tentando sair do Egito. Eles tinham que passar, o que Deus passou para eles, eles tinham que passar sangue na vista da porta, né, e matar um cordeiro, celebrar, comer, e naquela noite um anjo da morte passaria, da passagem, né, e aquele que tivesse o sangue, o filho mais velho não morreria, daquela que não tivesse o filho mais velho seria morto. Então a Páscoa começa lá atrás. Então Jesus, ele está chegando em Jerusalém, todo mundo se reunia em Jerusalém para comemorar a Páscoa. Jesus chega lá e os discípulos perguntam: aonde que a gente vai preparar a refeição da Páscoa? Em alguns lugares talvez aqui esteja escrito ceia, né? Porque a ceia era uma refeição. Marcos 14, do versículo 17, ele continuando um pouquinho. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Enfim, daí ele continua, mas o interessante desse versículo é falar ao anoitecer, ou seja, ceia é uma refeição formal à noite, né? Versículo 22. E aqui é interessante porque Mateus, Marcos e Lucas, eles trazem esse momento da última ceia de Jesus com os discípulos. Mas se você olhar lá em João, a partir do versículo capítulo 13 até o capítulo 17, é esse momento de conversa. Jesus está com os discípulos ao redor da mesa e Jesus, ele começa a conversar e ensinar. Ele ensina, o que ele faz nesse tempo? Ele lava os pés dos discípulos. Ele ensina que aquele que servir vai ser o primeiro. Ele ensina o novo mandamento vos dou: ame ao próximo assim como eu amei a igreja. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aparece nessa conversa. Jesus fala nessa conversa que os discípulos, e isso inclui nós também, nós faremos as mesmas obras que ele fez, inclusive obras maiores. E depois ele fala sobre a vinda do Espírito Santo. Ele fala: é bom que eu vá para que vocês recebam o Espírito Santo. Depois ele ensina sobre a videira e ele ainda faz uma oração sobre os discípulos, né, a oração final de Jesus ali. Então isso tudo está lá em João, mas em Marcos isso não aparece. Ele está lá, daí no versículo 22 fala assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu-o aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhe afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um cântico, saíram para o Monte das Oliveiras. Esse é o relato em Marcos. Então, está lá: enquanto comiam,
Jesus pega o pão e parte. Ou seja, eles estavam em volta da mesa. E não aquela mesa, né, tem uma que fala assim, que um dos discípulos chegou pro lugar lá e falou, viu, eu preciso de uma mesa para 26. Mas vocês são em quantos? 13. E por que 26? Não, a gente vai sentar todo mundo de um lado só, né? Para ter aquela famosa imagem da última ceia. Não, eles estavam numa mesa que nem nós aqui, uma mesa pertinho. Naquela época ainda não tinha cadeira, eles se inclinavam sobre a mesa, era algo mais próximo ainda. Jesus estava lá conversando, ensinando, e enquanto comiam, ele partiu o pão, enquanto comiam, ele pegou o cálice. Por isso que eu digo, não é só a questão do copinho e do pãozinho. E outra coisa interessante nesse lugar, o pão e o vinho eram comidas comuns naquela região, na época. Era comum. Então não é que, eu tenho que ter o pão, eu tenho que ter o vinho. Lógico que são comidas comuns, mas que também tinham um significado. Jesus era o pão da vida, ele mesmo falou, e o pão foi rompido, né, e dado para o outro. O vinho, ele representava o sangue, né, a purificação dos pecados que viria através do sangue. E olha que interessante, né? A igreja em si, ela começou depois disso, né? Jesus, ele tinha os seus 12, tinha os 70 que seguiam ele, e volta e meia tinha uma multidão, né? Mas a igreja mesmo começa em Atos, depois que Jesus sobe, depois do Pentecostes, né? Tem aqueles 3.000 que se convertem. E daí em Atos está escrito assim, no versículo, Atos 2:46, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Todos os dias eles iam até o templo, mas não só até o templo, eles iam até as casas, eles partiam o pão, eles tinham um tempo de comunhão e crescimento juntos. 1 Coríntios 11 agora, o texto mais comum usado na ceia. E eu quero trazer um esclarecimento um pouco a respeito disso aqui. Eu estou correndo, vocês estão vendo, né? Mas espero que todo mundo consiga entender aquilo que eu tenho para trazer hoje. Eita, esse ventilador, você prende esse ventilador só para um lado, por favor? Ele está meio atrapalhando um pouco. 1 Coríntios 11, eu quero começar com vocês no versículo 23. Isso aqui é Paulo ensinando, né, a igreja de Coríntios ali. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Eu queria trazer um pouco do contexto, tanto do antes e do depois, né? Às vezes quando você lê um texto e você talvez não compreende ele, procure ler um pouquinho antes e um pouquinho depois, que muitas vezes o contexto ele vai te ajudar. Versículo 17. Entretanto, nisso lhes vou dizer que não os elogio, pois as reuniões que vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, como vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, aí até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Olha aqui, agora ele está falando da ceia, ó. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm caso de comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor, ele fala de novo, né? Continuando ali, versículo 27.
Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Então, mais uma vez aqui, a gente consegue entender que quando ele fala a ceia do Senhor, ele não está falando de um copinho e de um pãozinho. Né? Porque com um copinho e com um pãozinho, ninguém fica cheio e ninguém fica bêbado. Certo? Né? Ele fala aqui, né? Muitos se embriagam. Mas o que ele está trazendo aqui é a ideia do corpo, do coletivo, da gente fazer algo junto. Né? Ele fala assim, quando vocês se reúnem, vocês não estão tomando a ceia do Senhor, porque cada um toma a sua ceia, sem esperar os outros. E depois ele vai lá e ele fala assim, aquele que tomar indignamente. Tem gente que acha que isso aqui tem a ver com pecado. Nossa, eu tô em pecado, então eu não posso tomar ceia. E o contexto aqui mostra que na verdade ele está falando sobre o discernir o corpo. Será que eu estou discernindo o corpo de Deus? Será que eu estou esperando os outros? Será que eu estou ajudando aqueles que não têm? Ou será que eu estou trazendo e estou comendo a minha comida e os outros que se lasquem? Os outros que passem fome. Tanto que ele fala aqui, muitos de vocês estão fracos e doentes. E vários já dormiram. Eu já dormi aqui não é porque a pregação estava ruim. Eu já dormi aqui porque é morte. Muitos já morreram. Então alguns estão fracos por quê? Porque eles não têm comida. Quando chega junto com o corpo do Senhor para comer, não sobrou nada porque quem trouxe comeu tudo. Eu não discerni o corpo e eu me empanturrei e o outro passou fome. E ele está fraco. E quando ele fala de doente, ele fala de pessoas talvez doentes por falta de comida, mas também pode ser doente por excesso de comida e excesso de bebida. Nós sabemos que os excessos também causam problema, certo? Então, quando ele está falando aqui, tomar indignamente, examine-se, o contexto é o corpo. Quando você for tomar a ceia, você espera, e a ceia aqui, né? Eu estou falando agora no domingo lá de manhã, tu vai receber o copinho, a gente não vai deixar de fazer aquilo, mas a ideia de hoje é trazer um entendimento. Você vai receber aquele copinho e você vai pensar, será que eu estou em pecado? Não, não é essa a ideia. A ideia é você pensar, será que eu estou discernindo o corpo? Tem alguém aqui que eu estou vendo que está sofrendo e eu não estou fazendo nada? Que eu poderia estar fazendo? Essa é a ideia de discernir o corpo. Então, discernir o corpo é entender que somos um, que nós dependemos uns dos outros, e mesmo que as pessoas têm funções diferentes, né? Cada um tem a sua função, cada um tem o seu papel, cada um tem o seu jeito de ser, mas nós dependemos uns dos outros. Então a ceia não deve ser apenas um ritual de domingo. A ceia é uma celebração ao redor da mesa. É comunhão. E nós sabemos que nós não fomos criados para vivermos sozinhos, certo? Tem uma frase que é bem comum, né? Jesus, eu só preciso de ti. Essa frase não aparece na Bíblia. Você só precisa de Jesus para salvação. Lógico, sim. Mas em nenhum momento ele fala que você pode viver sozinho, só com ele. Ele te criou para viver em corpo, para você viver em comunhão, em comunidade, um ajudando o outro. E só que a questão é o seguinte, né? Então, tá, Carlos, eu posso fazer a ceia em casa? Pode? Ué,
Chama pessoas. Cada vez que você fizer, lembre do que Jesus fez por você. O que isso quer dizer? Tenha um tempo em volta da mesa com conversas edificantes. Claro que você pode falar do futebol, você pode reclamar do teu time, você pode falar sobre o jornal, sobre as notícias, é óbvio que sim. Mas não perca a oportunidade. Seja intencional. Quando você estiver em volta da mesa, tenha conversas edificantes, conversas que ajudem, que façam a outra pessoa entender algo de Deus através da tua vida. Às vezes é escutar. Você vai lá e escuta a pessoa. Depois você, com a graça que você tem, o Espírito Santo tem em você, Deus pode te revelar uma palavra de sabedoria para essa pessoa. Uma oração, né? A Bíblia fala que você confesse os pecados uns aos outros, orem e vocês serão curados. Às vezes, em volta da mesa é um lugar para isso. Ajudar os outros, né? Ouvir os outros. Então, essa é a ideia da ceia do Senhor. É o corpo se reunindo para um tempo de comunhão, de edificação e também do partir o pão. Essa é a ideia que eu quero trazer hoje para vocês. Isso quer dizer, convide pessoas para a tua casa. Né? Não se convide, é meio chato, né? Convide. Ah, Carlos, mas eu não tenho nada para oferecer. Não tem problema. Né? O pão e o vinho lá eram coisas simples, eram coisas comuns. Talvez você tenha um pão, uma manteiga e um copo d'água, uma xícara de café. Tá ótimo. O que importa é a comunhão. Não é a comida em si. Claro que a gente gosta de comer bem, né? Lógico, quem não gosta. Mas não é esse o ponto. O ponto é comunhão. A ceia é isso, é ter comunhão para edificação. Estou terminando, tá, pessoal? Eu queria, para finalizar aqui, eu li isso num livro e eu achei fantástico. Quando eu li aquilo, eu me emocionei de pensar a respeito do que ele estava falando. E eu queria que você agora, por algum momento, remetesse, imaginasse que você está lá na igreja primitiva, lá em Atos, sentado com as pessoas, né? Pode ser as mesmas pessoas aí, foi todo mundo para lá, tá bom? E imagine a cena de você estar sentado agora com as pessoas, né, que estão ao teu redor. Dá uma olhada para quem está na tua mesa aí. Lembrando que a situação deles era uma igreja sendo perseguida, né? Eles eram chamados os do caminho, né? Porque não tinha ainda o nome cristão. E eles eram perseguidos pelos judeus. Imagine que você está, né, algo todo dia, então nesse dia você senta à mesa e você olha e você sente falta de alguém. Talvez de um amigo que você conversou ontem, talvez do teu melhor amigo. Né? Imagine essa cena, você senta e, ué, cadê aquela pessoa? Por que ela não está aqui? Ela foi presa. Está sendo perseguida, ela falou de Jesus e ela foi presa. E aquela outra pessoa, você lembra de alguém outra? Ah, essa foi morta. Ele orou por alguém e mataram ele. Ele falou que Jesus era o único caminho e apedrejaram ele. E daí você olha para o lado, tem uma pessoa com cicatrizes no rosto. Por quê? Porque ela apanhou, porque ela falou de Jesus para alguém. Imagine, esse é o contexto da ceia do Senhor naquela época. E a gente está no Brasil, né? Que não é aquela maravilha que podia ser, mas nós temos liberdade de culto. A gente se acomoda muitas vezes. É muito fácil, é muito simples. Eu vou quando eu quero, né? E o autor desse livro ele fala de igrejas na China que quando eles escutam falar como é o culto nos Estados Unidos, no caso, no lado ocidental aqui, eles dão risada. Vocês se encontram 90 minutos por semana só? E para juntar uma igreja tem que chamar um super pastor conhecido, uma super banda conhecida?
E os caras numa caverna escondida passam um fim de semana inteiro. E às vezes eles passam 14 horas pregando, porque eles têm sede, eles querem mais. Então imagine você nessa situação. Você olha para o teu lado agora e cadê aquela pessoa? Ela não está aqui. E eu queria te convidar agora a você dar uma olhada geral aqui no nosso salão. Dá uma olhada nas pessoas que estão. Pode olhar bem, olha para todo mundo, olha para todas as mesas. E eu queria te convidar agora a você pensar naquelas pessoas que você gostaria que estivesse aqui e não estão. Aquelas pessoas que participavam conosco e não estão mais aqui conosco. Aquelas pessoas que talvez nunca estiveram aqui, você sempre quis que elas estivessem. E eu queria que você fechasse os teus olhos agora por um tempo e que você pensasse nessas pessoas, aquelas pessoas que Deus te lembrou agora, seja alguém que está longe, seja alguém que ainda não é convertido, seja alguém que estava participando da igreja até um mês atrás, não apareceu mais, não sei. E eu queria que você fizesse uma oração para essas pessoas agora. Que essas pessoas, se elas não estão aqui hoje, mas conhecem a Deus, que elas ou acharam outro lugar, está tudo bem, ou que elas retornem para a comunhão da família aqui. E se a pessoa não conhece a Deus, ore para que o amor de Deus o encontre. E para que dentro de alguns dias essa pessoa esteja junto conosco, fazendo parte da família de Deus. Sim, Pai, eu tenho certeza que vários nomes, várias pessoas apareceram agora na mente das pessoas, no coração das pessoas. Nós clamamos, Pai, alcança essas pessoas, Senhor. Traga essas pessoas para a tua comunhão, Senhor, para a comunhão da tua família. Aqueles que não te conhecem, Pai, que eles sejam constrangidos com o teu amor nesse momento, Senhor. E aqueles que talvez estavam aqui e simplesmente não apareceram mais, que o Senhor traga de volta, Pai. Se eles estão em outra igreja, que o Senhor abençoe eles lá. Mas se eles não estão, Pai, que eles não se percam, não se afastem do braseiro, Senhor. Amém. E eu queria fazer um desafio para você. A gente está falando de ceia, a gente está falando de comunhão. Convida essa pessoa. Convida essa pessoa que veio na tua mente e seja intencional com ela. Converse em coisas do reino, converse em coisas que edificam. Pergunte como é que está teu coração. Né? Viu o jogo ontem? Não só isso. Teu coração, como é que está? O que eu posso fazer por você? Uma pergunta que eu achei muito legal, esses dias eu vi um cara falando, que ele pergunta para as pessoas assim, o que Jesus pode fazer, né? Se você fosse pedir algo para Jesus, o que você pediria? Agora. Aí às vezes é um início de conversa. Para terminar, a gente tem o copinho da ceia ali, e tem o pãozinho também cortado. Eu queria agora finalizar dessa forma, então. A ideia geral é que a ceia é celebrada em volta da mesa. A ceia é um tempo de comunhão. A ceia é um tempo de edificação mútua. E ao mesmo tempo, a ceia, ela é uma celebração. Celebração daquilo que Jesus fez por nós. Eu falei, né, que a ceia não é um momento de você ficar tentando lembrar todos os teus pecados e tal. Não é esse o momento agora.
Tem um texto que fala, né? Ah, Carlos, mas tem aquele texto que fala lá que antes de oferecer, você vai, se você tem algo contra o irmão, você vai lá e se acerta com ele. Mas ali ele está falando da oferta, ele não está falando da ceia. Naquele texto. Antes de oferecer a tua oferta, se você tem algo contra alguém, você deixa a oferta, se acerta com o irmão e entrega a oferta. Esse é o texto lá. Mas a ceia aqui não. A ceia é celebração da morte de Jesus, do corpo dele que foi moído, transpassado por nós e do sangue dele que derramou para nos purificar. Então esse aqui é um momento, você pode até vir algum pecado na memória, mas você pode celebrar porque Jesus já te perdoou. A morte dele foi suficiente. E esse aqui é um tempo de celebração daquilo que Jesus fez por cada um de nós. Amém? Eu estou vendo todo mundo sério. Cadê o sorriso? É um momento de celebração. Na tua casa, duvido que as conversas em volta da mesa são assim. É celebração porque Jesus morreu pelos nossos pecados e o sangue dele nos purifica. Então, se você puder, abre o teu copinho aí, pega o pãozinho. Jesus, muito obrigado por esse pão que representa o teu corpo, que foi moído por nossos pecados, por nossas iniquidades, por nossas doenças, por nossas enfermidades. E nós comemos ele agora em celebração do que o Senhor fez por nós. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por esse suco que representa o vinho, que representa o teu sangue, que nos purifica de todos os pecados e nos faz estarmos aptos a termos um relacionamento completo com o Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor aguentou até o fim. O Senhor não disse não, o Senhor não desistiu. E a Bíblia fala que o Senhor viu a alegria daquilo que estava por vir. Então Jesus, quando ele estava sofrendo, ele viu cada um de nós reconciliados com o Pai, e por isso ele suportou a cruz. Podem tomar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado, Jesus, por todos os alimentos. Obrigado porque nós temos um corpo lindo aqui, Senhor. Obrigado porque o Senhor está tocando os nossos corações e que nós possamos cada vez mais viver realmente como um corpo unido, um corpo que um ajuda o outro e que a gente possa chorar junto e que a gente possa se alegrar junto, Pai. Obrigado por essa manhã, obrigado por cada alimento. Eu abençoo essa restante da manhã agora em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode chamar as crianças lá embaixo e podem se servir. Agora é a celebração aí.